Tecnologia. Aberta hoje a 21ª edição da Expo Café, a maior feira de cafeicultura do país. É uma feira completa, né, que agrega, né, a iniciativa pública e privada com as tecnologias que hoje disponíveis e com todo o segmento de máquinas, equipamentos e tudo que possa ser utilizado para o desenvolvimento da cafeicultura e da agricultura brasileira. Polêmica. Vereador de Alfenas, no sul de Minas, critica a homenagem recebida por policial militar paulista que matou o bandido na porta de uma escola. Eu não defendo bandido, eu defendo o ser humano. Qualquer bandido que tiver seus direitos violados, eu vou defender. Ou então muda a Constituição. E hoje é dia do Gari. Em Juiz de Fora, a data foi comemorada com homenagens e vacinação contra a gripe. Hoje estou comemorando o dia da Gari, mas nosso dia é todo dia, né? Isso é bom, assim, inova as nossas vidas, né? Tem uma coisinha diferente para as mulheres, é tudo sempre de bom, né? Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando uma polêmica. Um vereador da cidade de Alfenas, no sul de Minas, criticou durante uma sessão da Câmara a ação de uma policial militar de São Paulo que matou um assaltante durante uma tentativa de roubo em frente a uma escola em Suzano, no interior de São Paulo. Wagner Moraes, do PT, afirmou estar indignado com a atitude do Estado em homenagear a policial. As imagens das câmeras de segurança em que a policial militar Kátia da Silva Sastre, de 42 anos, impede um assalto na porta de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, repercutiram no mundo todo. Na gravação, dá para ver o momento em que o assaltante chega e aponta uma arma para pessoas que estão na calçada. Pouco depois, a mulher, que não estava de serviço, reage e atira no bandido. Elivelton Neves Moreira, de 21 anos, morreu pouco depois de ser baleado. 2 dias depois, no Dia das Mães, a militar foi homenageada e recebeu flores do governador do estado de São Paulo. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, né, ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então eu pensei apenas, né, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, né, da minha filha, e deu tudo certo. Mas a atitude da PM não agradou a todos. Neste vídeo, gravado durante uma sessão da Câmara Municipal de Alfenas, no sul de Minas, um vereador critica a maneira como a militar agiu e como o caso foi tratado pelas autoridades. Imagine se todo policial que chegar onde tem um sequestro, onde está acontecendo um assalto, chegar e dando tiro e matar, aí o que vai virar? O vereador em questão é Wagner Tarcísio de Moraes, o Guinho, do PT. Ainda no plenário, ele questionou se a intenção do suspeito realmente era atirar com a arma que empunhava. Mas aquele rapaz, em momento algum, ele fez algum disparo ou disse que ia disparar. Ele usou a arma para efetuar o assalto. Em entrevista à nossa equipe, Guinho reafirmou as críticas à homenagem recebida pela policial. Eu não fiz crítica do que a polícia fez. Fiz assim num sentido de achar que talvez foi de um ato irresponsável, porque o próprio comando recomenda para não fazer. Mesmo assim, ele acredita que ter atirado contra o suspeito não foi a maneira mais adequada de se controlar a situação. A nossa cidade, há 1 ano e meio atrás, era uma das mais violentas do sul de Minas. Pra você ter uma ideia, só aqui na região da Santa Casa foram roubados 7 carros em um dia. O comando da Polícia Militar, que foi trocado, e a estrutura que o prefeito deu para a Polícia Civil, em 1 ano e meio, as polícias civil e militar conseguiu reduzir a criminalidade da nossa cidade em 70%. E não foi preciso dar nenhum tiro. Em pouco tempo, o vídeo viralizou nas redes sociais e, inevitavelmente, houve polêmica. Muitas pessoas questionaram a fala do político. Eu não defendo bandido, eu defendo o ser humano. Qualquer bandido que tiver seus direitos violados, eu vou defender. Ou então muda a Constituição. Este vereador foi um dos que não concordou com a afirmação do colega de plenário. Ela agiu dentro do cumprimento do estrito dever legal, né, do agente de segurança pública, que é treinado para isso,
né? Ele não é treinado para matar. O agente de segurança pública não é treinado para matar. O agente de segurança pública, ele é treinado, ele é profissional para defender o bem-estar da coletividade. Para ele, a homenagem prestada à policial é mais que justa. Então ela, né, é de pronto emprego, muito consciente do que ela estava fazendo, ela agiu corretamente, né, evitou um mal maior e hoje está considerada em todo o país, até para fora daqui, e tem todo o nosso respeito. Tudo isso aconteceu na última segunda-feira, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, no momento em que os vereadores têm para fazer o uso da palavra. Além da grande repercussão na internet, o caso também foi bastante comentado entre os moradores nas ruas da cidade. A atitude dela foi perfeita. Ela tinha que defender as crianças, as mães das crianças, o filho dela e ela também. Eu achei que ela agiu corretamente. Infelizmente, se todos agissem assim, seria o ideal. Eu acho que ela agiu corretamente. Guinho confessa que não esperava tamanha repercussão e diz não se preocupar com o impacto que a fala dele pode causar nas pessoas. O comando que vai julgar, eu apenas dei a minha opinião. O vereador tem pleno e total direito de pensar o que ele quiser, inclusive. E é muito legal que ele viva num país onde ele pode expressar a opinião dele, que pode ser contra o senso comum, contra o que a maioria de nós pensamos. Eu mesmo acho que a atitude da policial foi correta, sim. Ela viu uma pessoa apontando uma arma para várias crianças, várias mães na porta de uma escola e ela fez o que qualquer policial faria, que foi agir da forma que ela interpretou como era a forma correta naquele momento. Uma pessoa que está portando a arma e aponta para outras pessoas, ela sabe que ela pode morrer, no fim das contas. E foi o que aconteceu com o assaltante. Não era um santo que estava ali, ela fez o que tinha que fazer. Mas isso é a minha opinião. A opinião do vereador é diferente, a opinião do outro vereador é outra, a opinião de você que está em casa é outra. E é muito bom que a gente viva num país democrático que permita que a gente possa ter opiniões divergentes. O que a gente não pode é ter intolerância, de achar que porque ele pensa diferente, ele é pior ou melhor do que a gente. Essa coisa de criticar esse pessoal de direitos humanos que defende bandido é uma bobagem muito grande. Ele está com o ponto de vista dele, nós estamos com o nosso e a vida segue desse jeito. E por causa desse tipo de coisa, nós falamos que a gente tem policial que vive hoje sob uma pressão enorme e há vários policiais hoje nas ruas e vários policiais hoje sem condições psicológicas de trabalhar, trabalhando com segurança pública. Ontem nós mostramos aqui no Mais Notícias o caso de um policial civil na região metropolitana de Belo Horizonte que foi condenado por estupro, fugiu da casa de custódia em que ele estava, foi até a casa das pessoas que o denunciaram e matou 2 moças e a mãe delas, na frente de várias pessoas na varanda da casa delas. Hoje, o caso é muito semelhante ao de ontem e você vai acompanhar a partir de agora. Uma mulher foi morta hoje de manhã dentro da Câmara Municipal de Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito é o namorado, um ex-namorado da vítima, que é policial civil. Depois de cometer o crime, ele tentou se matar. O cordão de isolamento separava os curiosos da cena do crime. Viaturas das polícias civil e militar e da Guarda Municipal interditaram o trânsito em frente à Câmara de Contagem. O ex-marido de Ludmila, Leandro Braga, estava bastante abalado. Esta amiga da família foi quem fez contato com o pai da vítima, que também seguiu para o local. Estou aqui chocado também, como creio, toda a população. E acho que nós precisamos encontrar caminho para que essa violência, é mais um feminicídio, inclusive, que essa violência cesse. Ludmila era secretária do vereador Gerson Braga Maia, o cachicó do PPS. O crime aconteceu no gabinete onde Ludmila trabalhava. É a segunda sala, logo após a recepção. De acordo com testemunhas, o homem entrou no prédio logo após a abertura, por volta das 9 da manhã. Se apresentou às recepcionistas e seguiu para a sala. Na sequência, funcionários que já estavam no local escutaram gritos e vários disparos. Samuel estava chegando no prédio quando o homicídio aconteceu. Eu escutei 5 disparos, o pessoal pedindo socorro e todo mundo correndo para um lado, e eu também não tinha como fazer nada, eu saí correndo também. Segundo a Polícia Civil,
Cláudio Roberto Passos usou uma pistola .40 para cometer o crime. Ele atirou 4 vezes em Ludmila e depois tentou tirar a própria vida com um disparo no maxilar. O homem foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital João 23. Um detector de metais ainda está sendo instalado na Câmara. Ludmila era separada, mãe de 2 meninas pequenas. Ela estava começando um novo relacionamento havia poucos meses. Mas, segundo testemunhas, Cláudio Roberto era um homem muito possessivo, extremamente ciumento. Por várias vezes, ela disse que iria se separar dele. Mas, segundo testemunhas, recebia ameaças. Ele não aceitava. Foi um relacionamento de pouco tempo, não foi muito tempo, um namoro curto, breve. Desequilíbrio, especialmente desequilíbrio psicológico, é um problema dos dias atuais, né? As pessoas têm acesso à informação demais e muitas pessoas não sabem como lidar com essas informações. O problema é quando o desequilíbrio emocional vem de um agente público, especialmente um agente público de segurança, e esse agente tem o direito constitucional de andar armado. Dessa forma, a arma na mão dele se torna mais perigosa do que na arma até de um bandido. E é o que a gente viu nesses 2 casos, o que eu relatei antes, das 3 mulheres que foram mortas ontem e dessa mulher que foi assassinada hoje dentro da Câmara Municipal de Contagem. No caso de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, os corpos das 3 mulheres foram enterrados hoje. Os foram velados em um ginásio em Santa Luzia. Amigos e parentes de Luciana Petronilho, de 40 anos, e das filhas dela, Vitória, de 15, e Natália, de 18, se despediram das 3, lamentando a crueldade com que foram mortas pelo policial civil. Só revolta, né? Só revolta, dor, muita dor, né? Pedir a Deus que nos conforte, que dá uma maneira melhor, né? Pra gente, pelo menos, é difícil, né, até falar. Mãe e filhas foram enterradas em um cemitério, também em Santa Luzia, em clima de muita comoção. A filha mais velha da vítima estava muito abalada. Ela e o padrasto foram poupados pelo investigador Paulo José de Oliveira, de 40 anos, depois que o atirador invadiu a casa da família no momento em que todos dormiam. À 1h da manhã, mais ou menos, a gente estava dormindo, eu e ela foi dormir até mais cedo. E assim, ela, assim, nós escutamos o cachorro latindo, mas para nós, né, como passava sempre cachorro na rua de madrugada, ele latia normal. Só que quando a gente ouviu o barulho do portão sendo arrombado, nós já levantou, as meninas já veio dos quartos para o nosso quarto e nós ficamos na nossa sacada. E lá embaixo já viu o portão aberto, nós gritamos tudo pro socorro, ladrão, socorro, porque eu jamais imaginaria que seria ele, porque para mim estava preso. Ele arrombou? Arrombou o portão. E já saiu, ele já conhecia a nossa casa, como era dentro de casa. Então assim, ele já veio, a nossa porta pivotante, que é de vidro, ele quebrou na coronhada, entrou, arrombou a nossa porta do nosso quarto que nós tínhamos trancado e arrombou a porta da sacada, que é de vidro, na coronhada, não deu nenhum tiro. E entrou e fez eu e a Carol sair, que senão ia matar nós. Cristiano ainda ouviu a mulher Luciana dizendo para uma das filhas orar pedindo misericórdia. Último momento, gente, a palavra dela que eu tenho na minha mente, na hora do acontecido, que ele mandou eu e a minha menina mais velha, a Carol, sair, que ia matar nós, ela falou a única palavra que eu ouvi dela: Natália, lê o Salmo 91, Natália. É o Salmo, é a salvação, gente. Ele não sabe explicar por que não foi morto pelo policial. E mesmo depois de sobreviver a um crime bárbaro, só consegue sentir a dor de perder a família. A ira que aquele cara veio, sabe? A ira que eu vi ele lá, a palavra que ele falou foi a seguinte: vocês acabaram com a minha vida. Isso é a palavra dele, mas quem acabou com a nossa vida foi ele, estrupar nossas filhas. Sabe? Esconder por trás de uma polícia. A morte de Luciana e das filhas foi motivada por vingança. O investigador estava preso desde julho do ano passado, na casa de custódia do policial civil em Belo Horizonte, e culpava as vítimas.
Em junho do ano passado, Luciana denunciou o então amigo policial civil por estuprar as 2 filhas mais novas dela, Vitória e Natália. Os crimes ocorreram por 2 anos seguidos e durante todo esse tempo, Paulo teria molestado as meninas e ameaçado matá-las, caso contassem para os parentes. Ele ia na nossa casa, a gente achava que ele era nosso amigo, né, por ser um policial civil, mas a gente nunca achou que ele poderia fazer isso com a gente. Ele tinha livre, aberto o nosso portão para ele. Eu gostava muito daquele cara até saber, né, quem ele era. Na última sexta-feira, Paulo foi informado da condenação a 31 anos e meio de prisão pelos estupros. Ele fugiu da casa do policial civil, onde era mantido preso, se armou e surpreendeu mãe e filhas responsáveis pela denúncia. Depois de atirar nelas, o investigador se matou. Os parentes das vítimas não entendem como um homem condenado escapou da prisão. O que a família espera é a apuração, a justiça, que alguém facilitou alguma coisa. Porque ninguém sai de uma casa de custódia pela porta da frente à toa. E mesmo segundo as informações que a gente obteve, eles já tinham ouvido sentença. Por que uma pessoa sentenciada estava dentro de uma casa de custódia e não já no presídio? A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento administrativo para apurar como o policial fugiu da casa de custódia da instituição. Uma equipe que já está fazendo as devidas apurações e circunstâncias. Todos os materiais já foram repassados para o DHPP. Nós desejamos, concomitantemente, paralelamente à Corregedoria, fazermos um trabalho para ver como ele chegou lá, se teve algum tipo de ajuda. A dor sufoca a família. Só quero justiça de Deus. Se alguém foi falho nisso aí, que pague com Deus. Ele está vendo tudo, ele sonda o nosso coração. A gente vê esses casos dia a dia, mas a gente não crê que isso vai ocorrer com a nossa família. Nós precisamos de uma resposta, pela covardia e a maneira que foi feito. Eu vou repetir a pergunta que um parente das vítimas fez ali. Como é possível uma pessoa que já ouviu a sua sentença estar ainda em uma casa de custódia e não cumprindo a pena em uma penitenciária? O cumprimento da pena, ele tem que começar imediatamente após dada a sentença. Não há nada que justifique que esse policial civil desequilibrado estivesse ainda na casa de custódia, menos ainda que justifique que ele tenha conseguido sair de lá. Não é? Óbvio que foi facilitado e óbvio que alguém vai ter que responder por isso. E óbvio que, mais uma vez, o governo do estado não fala nada, não fala absolutamente nada. Se esconde por trás de notas e especialmente de notas que não dizem nada e não revelam nada e não esclarecem nada à população ou à família dessas vítimas que estão sofrendo agora. A Polícia Civil investiga 2 homicídios que foram registrados ontem no intervalo de 4 horas em Montes Claros. A suspeita nos 2 casos é de execução. As investigações ainda estão no início, mas a polícia acredita que esses assassinatos sejam execuções por conta da quantidade de tiros disparados. O primeiro caso aconteceu por volta de 1h30 da tarde, na rua Daci Ribeiro, no bairro Vila Castelo, aqui em Montes Claros. O corpo de Walter Silva, de 25 anos, foi encontrado próximo a uma calçada e a perícia constatou 19 perfurações pelo corpo dele. Segundo a polícia, ao chegar no local, os militares ainda tentaram buscar informações sobre os suspeitos, mas ninguém disse nada. A PM ainda fez buscas na região e ninguém foi localizado. 4 horas depois, a polícia atendeu uma outra ocorrência de assassinato. Desta vez aí o crime foi no bairro Alice Maia e também foi bem violento, viu? Testemunhas contaram para a PM que viram vários tiros vindos da Avenida Escolástica. Ouviram, né? A avenida é bem movimentada ali na região. E quando se aproximaram do local, perceberam que havia um homem morto dentro de um carro vermelho no meio da rua. A perícia foi chamada e, segundo a polícia, João Luiz Lopes dos Santos, de 28 anos, foi morto com 9 tiros. A maioria dos disparos atingiram o peito e a cabeça da vítima. No carro, várias marcas causadas pelo ataque. Pelo menos 10 cápsulas calibre 380 que estavam espalhadas ali pelo local foram apreendidas. As primeiras informações são de que nada foi levado da vítima.
Pessoas que estavam próximo ao local contaram para a PM que viram um carro cinza saindo do local, logo depois dos disparos e em alta velocidade. Mas não passaram muitos detalhes sobre os suspeitos. Disseram que foi tudo muito rápido. Os militares também fizeram buscas ali na região e ninguém foi preso. João tinha acabado de sair de casa e seguia para o trabalho. Ele não tem passagens pela polícia. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios aqui de Montes Claros, agora vai tentar localizar esses suspeitos e entender a motivação dos crimes. Está sendo julgado no Fórum de Lambari, no sul de Minas, o servente de pedreiro Edilson Rafael Antunes, de 32 anos. Ele é acusado de matar a própria namorada, Amanda de Almeida. O crime foi em dezembro de 2015. Na época, Amanda tinha 21 anos de idade. Ela foi vista pela última vez na porta da casa dela em Jesuânia, também no sul do estado. A jovem foi assassinada com 8 golpes de faca. O corpo de Amanda foi encontrado 3 dias após o desaparecimento dela dentro de um rio na cidade de Cristina, que fica a 35 quilômetros de Jesuânia. Ela foi reconhecida pelo pai por meio de uma tatuagem que tinha no braço. Segundo as investigações, Amanda estava grávida do suspeito. O resultado do júri popular deve sair até o fim dessa noite. Agora a previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já já. Começou hoje em Três Pontas, no sul de Minas, a 21ª edição da Expo Café. O evento é considerado o maior do setor cafeeiro. Se tem uma palavra que pode definir a 21ª edição da Expo Café, é tecnologia. A inovação tem todo ano e a gente tem que procurar isso, senão a gente está fora do mercado. A tecnologia hoje é fundamental para o agronegócio, né? Excluir um pouco da mão de obra, né? O custo bem menor, né? A tecnologia é muito importante. Quando o seu Sebastião começou a plantar café há 35 anos, a situação era muito diferente. Muito difícil. Inclusive a nossa região, Zona da Mata, nós não temos muita mecanização. Então no início a gente ganhava dinheiro mais que aqui, porque lá a mão de obra era muito fácil, né? E hoje nós já estamos numa situação difícil, porque aqui tem tanta mecanização e nós estamos lá vendo como que a gente faz para adaptar as mudanças que estão acontecendo aqui hoje. Nós estamos vindo aqui para isso. Tanto tempo depois, e a tecnologia se tornou uma grande aliada no trabalho do campo. Muito bem-vinda para a gente. Nós temos que mudar aqui, o pessoal já está evoluindo, quem está ganhando com isso? Todo mundo, principalmente o Brasil aí que está com seus concorrentes aí, essa tecnologia tão alta que coloca o Brasil sempre na frente aí. Ele saiu da cidade de Senhora de Oliveira, na Zona da Mata, para conhecer a feira. Com tanta inovação, será que o seu Sebastião, aos 65 anos, já pensou em aposentar, por exemplo, o famoso terreiro de café? É, isso é muito difícil, né? Muito difícil. Hoje até, de fato, nossos terreiros estão ficando ociosos lá mesmo. É uma verdade. É o que promete este equipamento. O representante da marca garante: terreiro de café já é coisa do passado. A grande novidade desse equipamento é você poder evitar o terreiro durante o processo de secagem. E a grande solução encontrada foi a integração do sistema estático ao sistema rotativo de secagem do café. Num único equipamento você tem os dois sistemas de secagem acoplados e com isso ganha eficiência durante o processo. Tecnologia também na palma da mão. Já é possível monitorar as máquinas utilizadas na lavoura. Qualquer erro, o proprietário é notificado por mensagem. No trator, o proprietário ou o gerente da propriedade, ele passa a ter os dados no computador da fazenda ou no seu próprio celular o que está acontecendo. Então ele sabe onde que o trator foi ligado, a que horas o trator foi ligado, que horas o trator foi desligado, se o trator às vezes está ligado, parado, né? Ele sabe também o roteiro, onde o trator
qual talhão da fazenda o trator trabalhou, quanto tempo ficou nesse talhão. Mais de 160 empresas participam da feira. Nos 3 dias de evento, cerca de 15 mil pessoas devem passar por aqui. E com tanta gente, a expectativa de bons negócios é alta. Cerca de 220 milhões de reais devem ser negociados nos dias de evento. Até pelo número de empresas novas e mais tipos de empresas, seja produtos e serviços, terem aumentado, o rol de possibilidades deles negociarem, sem dúvida, aumenta. Então a expectativa deles também está muito boa, desperta a curiosidade o fato de muitas empresas novas e isso traz negócio para o evento. Então, justamente isso, a feira esse ano trouxe empresas que já tinham saído, trouxe empresas novas, tem muita novidade aqui. Exatamente, não só estamos mantendo as tradicionais, né? Nós temos um número grande de muito tradicionais, estamos trazendo muitas empresas novas, esse ano são 25 empresas estreando, assim como também tivemos empresas que estavam há alguns anos sem participar, que retornaram para o evento. Nos mais de 200 estandes é possível encontrar um pouco de tudo para o produtor. No espaço da Cocatrel, o visitante pode conhecer um pouco mais da cooperativa e se tornar um associado. Também é possível negociar produtos. Além disso, tem a cafeteria e um local onde são expostos os laticínios produzidos pela cooperativa. A área de exposição da feira é de 14 mil metros quadrados. O evento foi criado pela Universidade Federal de Lavras e é realizado pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. A Expo Café é considerada a principal feira da cafeicultura nacional. É uma feira completa, né, que agrega, né, a iniciativa pública e privada com as tecnologias que hoje disponíveis e com todo o segmento de máquinas, equipamentos e tudo que possa ser utilizado para o desenvolvimento da cafeicultura e da agricultura brasileira. Até sexta-feira, muitos negócios ainda serão feitos e os produtores estão animados. Bons negócios, vim de São Paulo para isso. Bom, vocês ouviram aí, a Expo Café vai até a sexta-feira. E ainda falando sobre a feira, estava programado para ter a visita do governador hoje na Expo Café, na abertura do evento, e ele viria para uma coisa boa, que era assinar um convênio sobre máquinas de beneficiamento de café, um convênio bom para o estado, bom para as cidades, mas o governador preferiu não ir à Expo Café. Ele veio a Varginha e fez essa assinatura dentro de um clube aqui na cidade de Varginha, para evitar até mesmo o contato com o volume maior de pessoas, especialmente porque ele vive um momento turbulento. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas além de fazer essa visita a Varginha e de assinar esse convênio, que nós vamos conhecer agora, o governador também foi conferir as obras de duplicação da BR-491, que liga Varginha a Três Corações. Você acompanha agora. O governador chegou aqui em Varginha por volta de 5h30 da tarde. Ele foi direto para um clube da cidade, onde se reuniu com representantes da Concafé, da Emater e também da Condenge. Eles assinaram um contrato que o documento prevê a disponibilização de máquinas de beneficiamento de café ao uso de pequenos cafeicultores do sul e também do sudoeste de Minas Gerais. Minutos antes, o governador veio aqui para a BR-491, que fica entre Varginha e Três Corações. Ele veio ver de perto como estão as obras de duplicação da rodovia. Orçadas em 100 milhões de reais, as obras tiveram início no começo do ano, mas o contrato havia sido assinado em setembro do ano passado. Acompanhado de várias autoridades e também de assessores, ele fez uma visita rápida aqui no local. A gente acompanhou tudo e a reportagem completa você de casa acompanha amanhã, ao meio-dia, no Balanço Geral. É com você, Luiz. Muito obrigado, Rafael. O governador Fernando Pimentel anunciou que 13 quilômetros do trecho dessa obra que a gente acompanhou agora, da BR-491, 13 quilômetros vão ser liberados ainda neste ano de 2018. E foi aprovado hoje pela mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o rito com os procedimentos e prazos para que corra o processo de impeachment do governador Fernando Pimentel. Por isso, o momento turbulento de que a gente falava ainda na reportagem sobre a Expo Café. Os deputados aliados do governo conseguiram aprovar emendas que dão mais tempo ao petista para tentar recorrer durante esse processo. A expectativa é de que a decisão final sobre o impeachment seja tomada em até 45 dias. O processo de impeachment contra Pimentel foi aberto no último dia 25 de abril, depois que um advogado protocolou esse
processo na mesa da Assembleia. Uma comissão especial investiga o envolvimento de Pimentel em um suposto crime de responsabilidade, porque ele teria atrasado os repasses de recursos públicos para a Assembleia Legislativa. Durante visita à Varginha, o governador não quis falar sobre esse assunto. Na verdade, ele não quis falar sobre assunto nenhum. O governador tem fugido de entrevistas justamente para evitar ser abordado sobre esse tipo de assunto que é realmente incômodo e desconfortável para ele. O comércio virtual no Brasil cresceu mais de 12% nos últimos 12 meses e a maior parte das compras está concentrada nos pequenos sites. São cerca de 8 mil produtos que saem diariamente deste centro de distribuição no interior de São Paulo para serem entregues em todo o país. Todos os pedidos foram feitos pelo site da empresa. Na verdade é bem interessante, né? Na maior parte dos negócios, primeiro veio o lado físico e depois veio o e-commerce. Para a gente é ao contrário, a gente já começou com o e-commerce e a loja física veio depois. Mas hoje mais de 95% do nosso faturamento está no e-commerce, está no lado online. Hoje existem no Brasil 675 mil lojas online, 75 mil a mais que no ano passado. Nesta aqui, para suprir a demanda, novas contratações foram feitas. E um dos diferenciais da empresa para alcançar tantas vendas nos sites está na variedade de produtos. O nosso modelo ele é bem diferenciado no mercado, né? A gente fala de mais ou menos aí 1.000 a 2.000 produtos novos entrando no site todo dia. Isso faz com que os clientes voltem para o site com muita recorrência, muita frequência e acabem também comprando mais frequentemente e gerando esse crescimento que a gente está vendo. No último ano, o comércio eletrônico no Brasil cresceu 12,5%. Pequenos sites com até 10 mil acessos mensais responderam por mais de 80% das compras virtuais. Que o número de lojas que tem mais de 500 mil consumidores todos os meses visitando e comprando cresceu para 10% do mercado. O comércio virtual está mais versátil. A pesquisa aponta que a quantidade de sites brasileiros que se adaptaram a qualquer tipo de tela, como tablets e smartphones, triplicou. 3/4 de todas as lojas no e-commerce hoje tem um fluxo que a gente chama de fluxo responsivo, que é um fluxo adaptado para tablets, smartphones, qualquer tamanho de tela. Não tenha medo, pode pegar o celular e comprar, que você vai encontrar uma experiência adaptada ao teu celular. São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são os 3 estados que concentram grande parte das lojas online. Nelas, as compras de até R$100 são as mais frequentes. Hoje o consumidor ele se sente muito mais à vontade para comprar um livro, uma música, uma roupa, porque a média baixou bastante. A crise financeira tem afetado não somente o emprego, mas também a produção industrial. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Minas Gerais é um dos estados que mais sofre com a recessão, se comparado com o restante do país. Nos últimos 3 anos, o Rodrigo demitiu, cortou benefícios e até diversificou a produção na indústria para não fechar as portas. Chegou a trabalhar com a metade do quadro de funcionários. Final de 2015, começo de 2016, estava produzindo o mesmo que ela produzia em 2010. Então foi uma queda muito acentuada. Foi realmente um sufoco nesses 2 anos. O sinal de melhora veio no final do ano passado. E de lá para cá começou a ser possível tocar em uma palavra que havia ficado esquecida: crescimento. Que reflete em recontratação de pessoal, em aumento de benefícios que nós podemos oferecer para os nossos empregados e uma participação mais efetiva do mercado. Mas nem todos têm o que comemorar. Os indicadores mostram que a recuperação da indústria em Minas é bem mais lenta que a média nacional. Enquanto no restante do país o crescimento foi de 2,9% nos últimos 12 meses, o nosso estado só cresceu 0,1%. Essa fábrica de móveis reflete a realidade dos números. Nos últimos 2 anos, 70% dos funcionários foram demitidos. Dá para contar nos dedos o número de pessoas trabalhando nesse galpão de 6 mil metros quadrados. O sentimento que se tem quando você entra na indústria desse porte é de que aqui é um espaço parecendo um cemitério. São estações de trabalho vazias e maquinário de ponta
parado. Tem uma parte ali do CNC, que é a parte que faz toda a parte operacional de furação, corte e etc, usinagem das peças, que nada daquilo funciona. Aquilo você coloca o material ali, era para estar cuspindo móveis. Ela funciona hoje uma vez por semana, umas poucas horas por dia. Essa área foi toda isolada por falta de serviço. O faturamento caiu 80%. É o pior momento em 30 anos de negócio. Se ela, além disso aí, ela tivesse endividada, eu tenho certeza que ela não suportaria. Em fevereiro deste ano, o filho de Dali assumiu a indústria. O desafio de Tiago é retomar o mercado e vencer a crise. Confiante, ele tem esperança de tempos melhores. Não é uma coisa simples, não é fácil, mas a gente está correndo atrás para poder corresponder à expectativa. Vai ser um futuro melhor do que foram esses últimos 2 anos, né? Eu espero que sim, com certeza. A Prefeitura de Juiz de Fora suspendeu temporariamente a obra de implantação do gasoduto da Gasmig, a Companhia de Gás de Minas Gerais. Por meio de nota, a Secretaria de Transporte e Trânsito informou que a interrupção dos serviços da empresa se deu pela falta de divulgação prévia e sinalização adequada dos locais onde os trabalhos acontecem. A sinalização era uma das exigências feitas pela Prefeitura de Juiz de Fora. Ainda de acordo com a nota, a falta de informação à população teve reflexos expressivos no trânsito da região central da cidade, especialmente nos horários de pico. A Gasmig foi convidada para uma reunião com representantes do Executivo Municipal e só vai poder retomar os trabalhos depois de fazer os ajustes que foram pedidos pela Prefeitura. A assessoria de comunicação da Gasmig informou que amanhã representantes da empresa vão estar lá em Juiz de Fora para tratar desse assunto. Agora a previsão do tempo e um breve intervalo. Agora no Mais Notícias nós vamos falar de saúde. Depois de esperar 1 ano e meio, uma lavradora de Jaíba, no norte de Minas, passou por transplante de coração em Belo Horizonte. O doador do órgão era de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Seu Joversino está acompanhando de perto a recuperação da esposa. Ele e a filha vêm todos os dias ao hospital visitar Nazaré, que está sob cuidados médicos intensivos. É que ela passou por uma cirurgia complexa que durou cerca de 6 horas. A mulher, de 58 anos, sofria de insuficiência cardíaca causada pela doença de Chagas. O coração dela funcionava de uma maneira muito inadequada, não sendo suficiente para suprir as demandas, as necessidades dessa paciente. Para continuar viva, ela precisava de um transplante de coração. E não é que conseguiu? Agora Nazaré só quer agradecer. Agradecer primeiramente Deus, e segundo os médicos e as enfermeiras que cuidam muito bem de mim aqui. E eles são todos maravilhosos, eu tenho que agradecer. Seu Joversino quase não acredita que a espera finalmente chegou ao fim. Nazaré aguardava na fila do transplante há 1 ano e meio. Os 2 lavradores se conheceram ainda muito jovens no município de Jaíba, no norte de Minas. Estão casados há 39 anos e tiveram 5 filhos. Nós sustentamos os 5 filhos através da lavoura. A gente dividia a tarefa de roça e a tarefa de cozinha também. Eu tenho o maior prazer de ajudar. Eu acho que qualquer marido deveria fazer para as esposas, porque aquilo que elas merecem, dentro de quando a esposa ela é uma pessoa que considera o marido, então o marido também tem que considerar a esposa. Com o avanço da doença, Nazaré foi obrigada a parar de trabalhar. Solane é uma das filhas do casal. Ela diz que a mãe sempre foi muito dedicada à família.
Todos estavam ansiosos pela cirurgia. O coração que deu vida nova à dona Nazaré saiu lá de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e foi trazido aqui para o Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Para o transporte foram necessários um avião, 2 helicópteros e uma grande equipe de profissionais. Tudo isso para garantir que o órgão chegasse em perfeitas condições para ser recebido pela paciente. De acordo com o médico, a doação foi autorizada pela família de um jovem que teve morte encefálica devido a um acidente de trânsito. Além do coração, também foram doados o fígado, os rins e as córneas. A família do paciente, no momento de dor, teve um gesto muito nobre e possibilitou que outras 6 pessoas tivessem uma melhora importante na sua qualidade de vida. O transplante de Dona Nazaré foi o 13º realizado no hospital somente neste ano. Já são quase 300 cirurgias deste tipo em 12 anos. Segundo os médicos, a paciente se recupera bem. O hospital tem uma equipe fantástica, que tem uma experiência muito grande nesse tipo de cirurgia, mas nada disso acontece se não acontecer a doação. A doação de órgãos no Brasil é um processo extremamente seguro, controlado, auditado, que segue regras muito precisas, que elimina completamente a possibilidade de algum erro nesse processo. Sem saber de quem era o coração, seu Joversino diz que quer agradecer a família que autorizou a doação. Gostaria de ter, se tivesse a oportunidade de conhecer. Para mim, já é uma nova família que eu arrumei também, né? Tem mais um detalhe que deixa essa história ainda mais bonita. O novo coração de Dona Nazaré começou a bater novamente justo no Dia das Mães. Não é um presentão? O maior presente que ela podia receber, a gente recebeu também como filho. A gente ficou muito feliz. O Brasil tem batido recordes atrás de recordes aí no número de doações e no número de transplantes realizados. Ano passado foram quase 400 transplantes de coração feitos com sucesso em todo o Brasil. O médico disse na reportagem que esse procedimento é muito seguro, tanto para o paciente quanto para a família de quem doa, né? As pessoas têm medo de aceitar a retirada do órgão, achando que os médicos podem fazer alguma coisa ruim com o corpo que está ali já sem vida. O coração, naturalmente, isso é tirado de uma pessoa que já teve morte cerebral decretada. A recusa ainda é de quase 40% dos familiares. Por isso é importante para você que está em casa e que quer ser doador de órgãos, que você comunique sua família, que você quer ser, que é um desejo seu. E a família vai respeitar esse desejo naturalmente, e muitas outras vidas podem ser salvas. Você vê agora uma história muito bacana. Alunos de uma escola estadual de Poços de Caldas participam de um projeto de arte contemporânea. Em uma das oficinas, eles fotografam as opressões que sofrem no dia a dia dentro da instituição. Compartilham as imagens e as histórias com outros alunos da escola. É no pátio da escola que os alunos procuram o melhor ângulo, mas as fotos feitas aqui não são para postar nas redes sociais. Esses alunos fazem parte do projeto Olhar Circular. A gente tem o intuito de trazer o debate, né, a partir das artes visuais. Então, o que a gente faz, a gente traz vídeos, a gente traz coisas que estão acontecendo no dia a dia, e a partir da demanda espontânea dos alunos, a gente propõe objetos fotográficos e temas para que eles possam criar. O objetivo principal é usar a fotografia para falar de cultura e arte contemporânea. A professora e uma das idealizadoras do projeto conta que até se surpreendeu com a turma da Escola Municipal Padrão em Poços de Caldas. Me surpreendi muito porque eles têm mesmo essa consciência de que cultura são práticas. Eles falaram, cultura é roupa, cultura é comida, cultura é o jeito que eu falo. Então, eles já têm essa noção ampliada do que é cultura, e isso é muito importante para que a gente fale, e é o que a gente tenta mostrar para as outras pessoas que também têm contato com o projeto, que aqui não é um projeto, a gente forma não só fotógrafos, né? A intenção não é só formar pessoas, mas sim agentes atuantes, né, na sociedade. Mas além disso, o projeto também traz à tona uma outra discussão muito importante, principalmente para os adolescentes. Através das fotos tiradas aqui mesmo na escola, eles expõem as opressões e até mesmo os preconceitos, que muitas vezes são vividos por eles em silêncio. A gente tenta passar essas duas linguagens, né, para que eles expandam a maneira de dizer, né, se colocar no mundo. Eu posso falar isso através da minha arte, através do meu trabalho. Rafaela, Letícia e Gustavo usaram a fotografia para expor os preconceitos e opressões de pessoas muito próximas deles. A Rafaela usou como modelo uma amiga que sofre de depressão.
Eu escolhi essa porque acho que a parte do reflexo mostra como a gente é, entendeu? Porque as pessoas nunca vê a gente como um todo, sempre vê só algumas partes. Já Letícia usou uma de suas professoras como exemplo de superação à discriminação racial. Ela já foi uma pessoa que já passou por muitos problemas de opressão e para mostrar que todo mundo pode superar um dia. Já Gabriel preferiu falar da opressão que artistas de rua sofrem. O que a arte envolve? A sua expressão, a sua criatividade, a sua técnica, e tanto no grafite quanto na pichação tem todas essas coisas. A gente vive numa sociedade que você olha para um grafite todo montado, o cara é chamado de artista, mas também ao mesmo tempo é tratado como um malandro. E aquele que picha o muro querendo passar sua mensagem, esse é 100% tratado como um malandro, como aquele cara que é rebelde, que só está lá para depredar o estabelecimento. O resultado das fotos surpreendeu João, que é o professor de fotografia. É ele que dá as dicas do melhor ângulo, luz e ensina como operar o equipamento. A fotografia, na verdade, é escrever com luz. Então, se eu não tiver uma propensão em medir essa luz, que é a fotometria, eu não vou conseguir ter uma fotografia adequada do jeito que eu quero. E aí, os princípios básicos é ensinar essa fotometria, essa medição de luz, com o que é a velocidade do obturador, o que é o diafragma, o que é o ISO e para que essas ferramentas elas servem na hora de eu estar fotografando. Apesar do pouco tempo, a diretora da escola garante que o projeto tem trazido bons resultados, não só para os alunos que participam das oficinas. A gente já está verificando, né, o tempo dele ainda é pequeno, mas a gente já consegue sim, principalmente uma integração melhor aí entre os alunos, né, uma interação melhor, e por eles estarem até mais tempo aqui dentro da escola, então até uma parte de acolhimento, de afetividade já alterou bastante. Ao todo, são 65 alunos que participam das atividades. A gente vai fazer uma exposição em julho aqui na escola mesmo de vídeo instalação, que é uma linguagem nova, né, que eu acho que eles ainda não experienciaram e vai ser muito importante para que eles entendam como a fotografia pode se implicar em outro tipo de arte, né, para artes visuais, então é legal. Hoje é o dia do Gari. Em Juiz de Fora, a data foi comemorada com várias atividades para os trabalhadores da limpeza urbana. O dia de trabalho começou com música para os funcionários do Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora. Antes de assumir o turno de serviço, os trabalhadores participaram de várias atividades. Quem ainda não tinha se vacinado contra a gripe recebeu a dose da vacina. A aplicação foi feita por uma equipe da Secretaria de Saúde. Todos os anos, os 1.000 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora recebem algum tipo de homenagem no dia do Gari. Mas neste ano, o número de ações aumentou. Voluntários tornaram a data ainda mais especial. As mulheres enfrentaram fila para cuidar do visual. Todas se empolgaram com o trabalho das maquiadoras. Um pouco de sombra, batom, detalhes que fazem a diferença para quem tem pouco tempo para se cuidar. Hoje está comemorando o dia da Gari, mas nosso dia é todo dia, né? Isso é bom, assim, inova as nossas vidas, né? Tem uma coisinha diferente para as mulheres, é tudo sempre de bom, né? Leia ficou feliz com o presente. Ela registrou cada detalhe da maquiagem e gostou do resultado. Foi uma surpresa, uma boa surpresa? Ótima, maravilhosa. Amei. Quando você chegou aqui e viu que tinha sessão de maquiagem, o que você pensou? Falei, não, vou me maquiar, vou realizar meu sonho.
Gabriele adorou a manhã diferente e o visual produzido. É um incentivo, né? É muito legal, dá uma autoestima pra gente, né? Alcione foi uma das voluntárias da maquiagem e ficou satisfeita com a alegria que o trabalho dela proporcionou. É gratificante ver as meninas, né? Porque assim, elas têm um tempo corrido e hoje elas estão assim, tendo um tempinho para elas, né? Se dedicarem à maquiagem dela, né? Levantar a autoestima delas, né? Os organizadores da homenagem comemoraram o resultado. A autoestima dos funcionários, porque trabalha mais feliz e com muito respeito, porque as pessoas ficam olhando eles diferente. Eu acho que a valorização desses funcionários tem que ser pela toda a população de Juiz de Fora. Os homens também aproveitaram para cortar o cabelo e fazer a barba. Ninguém se importou com a espera na fila. Todo mundo na fila para ficar mais bonito. Sim, um carro bonito. Vai trabalhar hoje, chique. Chique. Estou no trabalho dando um trato, dando um tapa no visual. Francisco esbanjou alegria e bom humor enquanto cuidava do visual. Depois, comemorou o resultado. A autoestima ele tem de sobra. A galera aqui gostou muito, adoraram. Eu sou o cara mais lindo mesmo do Denlube, o mais bonito que tem. Porque olha aí, olha pra você ver. Olha. Cheio de fãs, né? Me ama, todo mundo me ama. O Atlético está em campo, nesse momento, pela Copa do Brasil. A partida contra a Chapecoense em Santa Catarina está no primeiro tempo e o resultado até agora 0-0. O primeiro jogo foi em Belo Horizonte semana passada, também terminou 0-0. Se ficar esse placar, a partida vai ser, a classificação, na verdade, vai ser decidida nos pênaltis. Além desse jogo, tem outras partidas essa noite pela Copa do Brasil e também pela Libertadores. Às 9h45 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta será no dia 16 de julho. Pela Libertadores, o Flamengo joga no Maracanã contra o Emelec do Equador, às 9h45 da noite. No mesmo horário, o Palmeiras joga em casa contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. E ainda pela Libertadores, ontem o Grêmio venceu o Monagas da Venezuela por 2-1. A gente vai fechar o Mais Notícias de hoje com uma informação do vôlei. Pela Liga das Nações, a seleção brasileira se recuperou da derrota de ontem para as alemãs e hoje venceu de virada as japonesas por 3-1. Amanhã, a equipe brasileira enfrenta a seleção da Sérvia. O Mais Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.